Muito bem, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo belezinha aí, pessoal? Se travar alguma coisa, vocês avisam, tá? Sempre tem essa questão de travar no início, né? Principalmente no início aí a nossa aula. Não sei se é a questão da internet, mas a internet aqui é boa. Não sei por que que trava, se é o Meet, alguma coisa assim também, tá? E aí, pessoal, o que que acharam da avaliação de terça-feira? Alguém queira falar alguma coisa? Difícil? O que que vocês me dizem? Patrícia? Cadê a nossa Patrícia? Charla, Regina, tem a Daniela, Isadora, Sábita e Stephanie. O que que vocês me falam sobre a avaliação? Vocês são tímidas, né? Não querem falar nada? Foi tranquilo, professor. Tranquilo, beleza. Só aqueles probleminhas, vocês viram lá que a questão da nota foi ajustada, tá, pessoal? Então, não teve problema nenhum, tá? Nas outras provas foi tranquilo, não teve aquele problema, mas vocês viram que foram aí ajustados, tá? Então o sistema é assim mesmo, acontece de ter essas questões aí de ajuste, mas ninguém foi prejudicado com aquelas questões que elas estavam corretas e não apareceu como correta, tá? Então a gente sempre tem esse probleminha ou outro, mas nenhuma alternativa aí que estava correta ficou de ser validada, tá? Então, todos que tiveram uma alternativa correta, a gente fez o ajuste da nota, tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Quero agradecer vocês, desde já uma boa semana, que vocês tenham uma semana bem produtiva, e hoje nós começamos a mostrar para vocês alguns cálculos de orçamento em si da parte contábil. É claro que a gente vai misturar a questão da engenharia com a contabilidade, ainda a gente não vai fazer os lançamentos, mas vocês vão saber aí um pouquinho sobre a questão de como que se faz a composição, tá? Dentro de um orçamento. Por quê? Porque esse, né, na questão aí, dentro dessa disciplina, a gente vai falar um pouquinho mais de custo, de orçamento, a gente vai ensinar para vocês como que faz um orçamento em si, tá? Não muito focado na engenharia, mas como que a gente determina alguns custos, tá? Então, foi bacana que a semana retrasada, a gente até trouxe aí algumas questões sobre a parte de custo, né? E eu falei a questão aí da parte de custo de um metro quadrado de uma obra de médio a alto padrão, e a gente viu que depois a Patrícia postou uma tabela do CUB, né? Mas assim, dentro da contabilidade, pessoal, existe não só uma tabela, tá? A Patrícia e os demais, não existe uma tabela, tá? E até foi questionado, professor, não chega a 5 mil. Pessoal, passa de 5 mil metros quadrados de uma casa de médio e alto padrão. A gente vai explicar o porquê disso, tá? Na contabilidade, vocês já ouviram falar do método de custo e o valor justo, não já? Alguém pode me explicar qual que é a diferença de avaliação de um bem? Aí entra a questão lá da teoria da contabilidade. Vamos ver se alguém aí já ouviu falar. Bom dia a todos aí que estão entrando, né? Rosandra, acho que entrou mais alguém aí. Não? Pessoal, o que é o método de custo? É a avaliação pelo método de custo. Nada mais é do que uma avaliação pela aquisição do produto, tá? E o método de valor justo? Hoje a gente está vendo esse conteúdo em Rural 2. A gente está passando para os alunos a questão desse conteúdo relacionado a partir da determinação dessa diferença. Método de custo e valor justo, tá? Então, Patrícia, os demais aí, eu sei que por aquela tabela ele chega a 2.800, 2.900, não chega a 3 mil, tá? E depois eu conversando com um professor meu, colega, ele trabalha só com a construção desse tipo de casas, tá? De médio e alto padrão. Hoje, só para vocês terem ideia, uma casa aí, no mínimo, a casa mais barata que ele está construindo é de 1,5 milhão de reais, tá, pessoal? Então, é uma casa até considerável, tá? Então, assim,
Método de custo, avaliação pelo valor de entrada. Eu acredito que vocês já ouviram falar a questão da teoria de contabilidade, já falou lá em contabilidade geral, e também a gente fala sobre o valor justo. Então, Patrícia e os demais, né? Valor justo nada mais é do que aquele valor de mercado, ok? Então, difere um pouco. O que é a tabela? A tabela nada mais é do que você ter um valor mínimo a ser cobrado. Então, quando a gente tem aí muita oferta e pouca demanda, o valor aumenta, tá? Então, aquela tabela nada mais é do que uma estimativa inicial. Se você não tem nenhuma noção, utiliza a tabela. Só que eu conversando com esse colega meu, né, ele falando assim, Marcos, o valor de 5 mil, ele é médio. As minhas casas passam de 5 mil, 5.600 a 6 mil reais, é a questão do custo, né, por metro quadrado. Por quê, pessoal? Depende do material. E outra coisa, né, aquela tabela CUB, pessoal, ela não entra dois fatores principais. Fundação, não está computado o serviço ali, e questão também de paisagismo. Então, quando a gente fala casa de médio e alto padrão, já entra esse conjunto. Então, o CUB não entra essa questão nem de fundação, serviço de fundação, e nem de paisagismo. Por isso que tem essa diferença, tá? Então, aquele valor ali, nada mais é do que a questão da baldrame e a finalização. Então, por isso que tem essa diferença, tá, pessoal? Então, aquela questão que eu falei para vocês, em relação ao custo do metro quadrado, isso a gente pegou essa informação, até porque eu tinha dúvida também, né? A gente não constrói casa e a gente tem que consultar um profissional, tá? E a gente consultou o Valdomiro. Então, para quem não conhece o Valdomiro, pessoal, ele trabalha na prefeitura de Sinop, ele que é o coordenador geral ali da Prodeurbs. Então, ele é o que está ali dentro dos projetos, dessa questão aí de arquitetura, projeto, aprovação dentro da prefeitura. Então, foi questionado qual que é o metro quadrado de uma casa de médio a alto padrão. Ele falou que na média 5 mil reais. Eu conversando com o André Ferraz, ele falou, Marcos, depende, pode passar de 5 mil, tá? Então, é aquilo que eu falei, pessoal, casa de médio e alto padrão, vai depender dos materiais, porque quem constrói uma casa de médio e alto padrão, eles vão querer materiais de primeira. Então, tem essa diferença, tá bom? Então, como eu falo para vocês, existe um valor base. Então, essa questão do valor base difere muito aí do atual. Então, o valor justo nada mais é do que o valor de mercado, tá? Custo é avaliação pelo método de custo. Custo de aquisição. Né? Você adquiriu uma mercadoria, colocou o seu preço lá de mão de obra e finalizou com uma margem de lucro. E o valor justo é o valor de mercado, tá ok? Por quê? Porque ele falou para mim, Marcos, se eu cobrar menos de 5 mil por metro quadrado, eu acabo não ter retorno, eu não tenho o meu lucro desejado, tá? Então fica aí essa questão da gente debater, falar para vocês sobre essa questão da diferença da tabela CUB, existem outras tabelas. Hoje a gente vai ver aí, quem baixou a aula vai ver lá no finalzinho, a questão que eu passei no exercício, então vocês vão compreender como que a gente faz a composição do conteúdo, tá bom? Claro que a gente não vai focar muito, tá, pessoal? Lembrando, o custo, a gente vai ensinar vocês como formar o custo, mas a gente não vai adentrar muito, porque aí entra a questão da parte de engenharia, e nessa parte aí vocês vão compreender o básico, e depois, claro, posteriormente lá para o final, fazer os lançamentos, tá ok? Dúvidas, perguntas? Patrícia disse que foi tranquila a prova, mas ela estudou um pouco mais que as outras, né? Quer falar alguma coisa, Patrícia? Pode falar, Patrícia. Oi. Agora sim. Tá ouvindo, professor? Agora sim. Ah, tá, é que eu estava conectando aqui. Ô, professor, a respeito do custo de 5 mil reais no metro quadrado, deu até uma pequena ADRzinha lá na empresa. Porque eu fui lá, depois eu peguei e dei uma olhada na tabela aqui, aí eu olhei e falei, vai dar 4 mil e pouquinho, virando 3 mil, né? 3 mil alguma coisa. Mas sim, aí eu achei que era o custo. Muito elevado? Não é. Hã? Muito elevado o valor? Então, na hora assim, eu olhei, né, tal, depois eu pensei, falei, como que eu vou financiar uma casa nesse valor, né? Aí depois eu fui lá, realmente. Ele que tem um pessoal lá que já é formado em negócios imobiliários, né? Tem os arquitetos, né? Eu acho que sou a única lá que não tem nenhuma formação. Mas já vai ter, né?
cada um tem uma opinião. Ela falou, não tem como, tem uma tabela tal, daí ela até imprimiu aquela tabela lá para mim. Aí ela falou, do mês de maio, ela não está disponível ainda, que pode ser que hoje, eu acho que disponibiliza, né, essa tabela CUB, e não tem como. Aí eu fiquei com aquele negócio. Aí depois, à tarde, ela falou assim, ó, se eu tiver dinheiro para fazer uma casa de alto padrão, eu posso elevar 20 mil o custo. Depende, se eu quiser fazer uma casa, quiser trazer a areia lá do deserto do Saara, porque é uma areia mais pura, sem contaminação, aí eu vou colocar os gastos com transporte, como que ela, vou ter, como será um produto de alto custo, eu já tenho que contratar umas pessoas para cuidar, que já vai ser quase um ouro sendo transportado, posso trazer umas pedras da Itália, e por aí, tudo depende, então pode elevar sim, mas para alto padrão, o que não é o caso, que só que ali a informação que eu recebi, que seria, que estaria muito fora da casinha esse resultado. Por quê? Porque a gente faz uma casa de acordo com as nossas necessidades hoje, a imobiliária constrói uma casa para vender, você vai lá, coisa mais linda, quase tudo igualzinho, né? Sim. É diferente um pouco daquelas casas lá do Dauri Riva, que é ali do Adriano Leitão, por exemplo, né? É um designer um pouco diferente, mas é tudo no mesmo padrão. Tem pouco quintal, quem comprou um terreno grande lá, divide em 3, faz 3 casas, vende, lotia. Realmente, aí esse custo não dá para as pessoas, para a nossa clientela, né? Que seria o sonho, acho que de toda imobiliária, ter um cliente aí alto padrão, para ter uma casa de alto padrão, uma casa no custo só da construção de 5 a 7 mil reais, e com certeza dentro da casa também vai mobiliar com os móveis top das galáxias. Assim, ó, é igual eu falo para você, provavelmente, eu não sei se esse pessoal trabalha com casa de médio e alto padrão, tá? Baixo padrão é aquela tabela ali, tá, Patrícia? Então, assim, existem diferenças, tá? Eu até vou tentar falar com o André, para ele participar das nossas aulas e explicar essa questão dos preços, porque ele constrói, ele é um cara que ele já faz muito tempo que ele está em Sinop, e assim, já vem de família, né? Ele é engenheiro, o pai dele é engenheiro e o avô dele é engenheiro. Então, assim, ele trabalha só com construção de casas de alto padrão. Então, foi uma questão que eu até conversei com ele para a gente tirar essa dúvida, porque existe a tabela. Aquela tabela eu já tinha visto, né? E aí o Valdomiro falou, eu questionei ele falou, não, Marcos, o médio hoje, porque igual você falou, tem valor de 20 mil metro quadrado, depende do material que o cara vai trazer. Mas isso, para você ter um retorno para a construção, hoje a média em Sinop, tá? Como a gente fala, valor justo, valor de mercado, é o valor de 5 mil. Ele falou que pode passar, tá? Então, assim, depende de cada um. Então, provavelmente, tem que ver se essas pessoas que passou essa informação, Patrícia, eles já trabalham com casa de médio e alto padrão. Por quê? Porque a tabela CUB não entra fundação e não entra paisagismo, tá? Foi o que o André Ferraz passou para mim. Então, assim, nada melhor do que a gente consultar um profissional da área. Ah, mas o valor não chega a isso. Provavelmente a pessoa não está ganhando dinheiro, tá? Está iniciando. Hoje existe, eu mesmo conheço um colega meu que ele está cobrando R$550 um metro quadrado numa casa. É claro que ele não dá o material, tá? Então, assim, vai de cada profissional, mas a média em si, tá? Então, a gente pegou aí numa fonte fundamentada desse valor. Então, provavelmente quem falou não está trabalhando exatamente nessa área, tá? Então, 2.900 aí, esse valor da tabela, mas chega a 5 mil dependendo do material. Por quê? Porque casa de médio e alto padrão, ninguém vai querer material de segunda ou terceira, tá? Então, essas casas que abaixam o valor, tem material de todo tipo, tá? Então, quando a gente fala a questão de 5 mil, seria já um material aí de qualidade para médio e alto padrão, beleza? Mas isso aí a gente vai ver posteriormente, existem vários métodos e não foge da casinha não, tá? Então, vocês podem falar para ele, qualquer coisa, eu vou tentar entrar em contato com o Ferraz, André Ferraz, ele é um grande profissional e ele construiu várias casas em Sinop, ele e o Valdomiro aí tem essa base, tá? Então, tem vários tipos de preço, mas a média seria isso para você ter um retorno, um lucro, tá ok? Uma margem de lucro, belezinha? Bom, então vamos lá, pessoal, vamos iniciar nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre controles da contabilidade na construção civil, orçamento, né, questão dos insumos e também a parte aí da alocação, tá ok?
Mas isso aí é bom a gente debater, Patrícia. Eu acredito que você queira. O professor está travando um pouquinho. O professor está travando. Melhorou agora, pessoal? Estão me vendo aí? Sim. Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá. Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estar falando um pouquinho. Deixa eu compartilhar. O professor está travando de novo. Subir a apresentação. E deixa eu ver aqui. Espera aí, só um minutinho. Vou tentar aqui pelo celular. Deixa eu tentar pelo celular aqui, que daí a gente... Vamos lá, espera aí, só um minutinho, pessoal. Que... eu acredito que vai dar certo agora, né? Professor. Oi? Pessoal, estão me ouvindo agora, belezinha? Tá, tô ouvindo. Eu tô... não, que eu tive que colocar pelo celular e só vou mostrar a tela para vocês, tá? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, beleza. Eu acredito que vocês já estão vendo aí na tela a nossa apresentação. Deixa eu só aumentar aqui. Vamos ver. Sempre demora um pouquinho, né? Vamos lá. Beleza. Acredito que sim. Agora já estou vendo aqui pelo celular. Qualquer coisa vocês falam aí, tá? Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o controle da contabilidade na construção civil, tá? A gente já falou um pouquinho sobre o ERP, tá? Que é um sistema de gestão aí de obras em si, tá? Principalmente utilizado aí pelas construtoras. Deixa eu só... tá, beleza. Então, é um sistema aí utilizado muito, principalmente pelas construtoras, a partir aí de administração de custos, né? Questão de orçamentos. Então, a gente sabe que a contabilidade na construção civil, pessoal, além de ser uma obrigação, é uma ótima fonte para informação para os gestores, tá? Então, a gente sabe que o cenário hoje, atual do Brasil, ele está em amplo crescimento. A gente sabe que em Sinop, toda a região, né? Não só a questão aí do agronegócio, que a gente sabe que está em aumento, a questão da produção, a questão, né, das exportações, mas a construção civil também tem uma parcela na questão do PIB, tá? Então, essa questão aí do cenário atual, que a gente fala do Brasil, cabe às empresas serem cada vez mais transparentes quanto àquelas questões contábeis e fiscais, tá? Para tudo isso, né, para tudo isso que a gente fala, as empresas, elas devem trabalhar com o quê? Com processos bem definidos e integrados. É isso que hoje a gente verifica a dificuldade das empresas ter as informações necessárias, tá? Existem algumas exigências dentro aí da contabilidade, na construção civil, desde o quê? Desde a criação social e o controle dos registros diários, a emissão de declarações mensais, que isso é costumeiro, tanto para uma empresa comercial e industrial, contabilidade imobiliária, controles de mão de obra, o SPED, né? O SPED aí muito hoje utilizado pelas empresas, que é de obrigatoriedade, e o balanço patrimonial em outras atividades, tá? Pessoal, deixa eu só ver a questão da chamada aqui, né? Quem chegar depois vai... eu vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês no chat aí aqui do Meet, tá bom, pessoal? Para a gente não parar a aula. Deixa eu ver aqui. Por gentileza, todos colocam o nome. Agora 7h20. Só coloque o nome aí para a gente computar a presença de vocês, tá? Quem chegar depois desse horário, automaticamente vai ter que responder depois a enquete, tá? Então, todos aí coloquem
o nome, tá? Então, pessoal, como a gente pode ver, hoje existem algumas exigências, e não só em empresas comerciais, tá? Temos aí as empresas, que não deixa de ser uma empresa comercial também, imobiliária, uma construtora, né, uma indústria, mas ela comercializa posteriormente o seu bem, né, que seria uma casa, seja de baixo, médio e alto padrão, tá? Então, isso aí a gente vai passar para vocês sobre a questão do controle. Como que a gente vai fazer o controle em si, tá? Então, a questão da utilização aí, né, das questões contábeis, né, como vocês podem observar, para tomada de decisão, elas devem ser informações verídicas, informações do dia a dia. Então, tudo tem que ser registrado. E a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, mas a gente vai mostrar aí algumas considerações relacionadas à parte de controle, tá? No final, como eu falei para vocês, a gente vai mostrar um pouquinho aí a composição do custo, né? Como fazer o custo em si de uma execução de uma obra, tá? Desde material, de mão de obra. Então, vocês vão ver aí como que funciona essa questão, tá? Então, a empresa, ela pode tratar a contabilidade de forma mais ágil, é claro, né? Aproveitar a questão no trabalho diário. Por isso, pessoal, o registro deve ser diário, não deixa acumular serviço, né? E isso funciona para qualquer tipo de empresa. Então, se você trabalha numa empresa, na parte fiscal, ensina a parte contábil, é claro que a contábil, ela necessita das informações do fiscal para fazer o fechamento. Isso é importante que se faça diário, tá? A gente tem ali a movimentação das receitas, despesas, pagamentos, então tem que ser diário. Isso vai tornar o quê? Sua empresa mais preparada e competitiva perante o mercado que a gente está vendo aí. Isso nada mais é do que um controle que a gente fala para vocês, tá? Bom, por conta dessa diferenciação, pessoal, né, as empresas que atuam nesse ramo, principalmente da construção civil, têm de se atentar às melhores práticas contábeis, né? Hoje a gente vê que as empresas, elas estão se adequando, né? A gente nota que não tem muitas empresas com essa questão de gestão de informações, tá? Por quê? Eu falo para vocês, pessoal, que na parte da engenharia, quando se abre uma construtora, as pessoas têm necessidade de um profissional para fazer essa questão dos registros, tá? Por quê? Porque o engenheiro, tanto o arquiteto, ele está mais preocupado ali na questão dos projetos, confecção de projetos, tá? Seja os projetos arquitetônicos e também a questão dos complementares, tá? O que são os projetos complementares, né? Só um minuto só, pessoal. Então, pessoal, como eu falo para vocês, toda empresa precisa de um profissional capacitado, tá? E hoje a gente vê que necessita de um profissional, principalmente para essa área de orçamento, tá? Não sei se vocês já sabem, mas existe pós-graduação, existe estudos para a pessoa trabalhar nessa parte de orçamento. Principalmente hoje a questão da engenharia, às vezes os engenheiros, tanto os arquitetos, como eu falei para vocês, se preocupam muito com a questão de projetos. Então, os projetos arquitetônicos, como eu mostrei para vocês ali uma planta baixa, aquilo ali faz parte de um projeto arquitetônico, como também os complementares. O que são os complementares? São estruturais, são os elétricos, né? São a questão aí dos hidráulicos, sanitários, tá? E a finalização em si do projeto. Então, é necessário a questão de orçamento. Para quê? Para tentar essa questão das práticas contábeis, né? Que a gente fala para garantir todos a questão das obrigações fiscais, principalmente que o governo exige, e gerir, né, administrar seu patrimônio de uma melhor forma em si, tá? Isso é importante, tá? Falamos um pouquinho sobre centro de custos, então o centro de custos volta nessa parte de controle, tá, pessoal? Então, diversas empresas, a gente pode analisar que elas estão se adaptando por essa técnica, né, de utilizar o quê? O centro de custos para melhorar o controle contábil das suas contas. Isso é muito importante hoje em dia, tá? Por que a gente bate nessa tecla, pessoal? Porque a questão de custo é isso, é você utilizar uma melhor forma para você ter aí o seu centro de custos na mão e definir vários preços, né? Ter aí o controle em si, até a questão da margem de lucro que você vai cobrar, tá? Bom, nesse conceito, né, a gente falando de receitas e despesas, elas são o quê?
auferidas em cada área do negócio ou unidade, certo? Tanto de um departamento, né? Você tem um centro de custo, então você vai ter ali tanto uma receita ou uma despesa, né? Principalmente quem tem mais receitas é o setor de vendas, né? Diante aí de uma mobiliária. Então, é um exemplo que a gente coloca. Receitas, despesas. Vai ter aquelas despesas corriqueiras, material de expediente, material de limpeza entre si, né? Mas o que a gente vê mais, a receita de vendas no setor de vendas, tá? Receitas locada ao setor de venda. Então, se pensarmos em uma construtora que mantém a construção de 4 empreendimentos ao mesmo tempo, podemos dizer que cada um deles representaria o quê? Um centro de custo. Então, haveria também o centro de custo da sede da empresa. Então, de diversos setores, aí nós temos o sede da empresa, que nada mais é do que a sede, vamos dizer assim, a caracterização da administração, tá? Então, para as companhias, principalmente que trabalham no ramo de construção civil, além de ser uma boa opção para controle de contas, essa também é uma exigência legal dos órgãos fiscais, tá? Então, devido a isso que a gente coloca, é importante o quê? Dominar essa parte da técnica, de evitar o quê? Qualquer sanção por parte dos órgãos fiscalizadores. O que seria essa sanção, pessoal? Punição, né? Você não recolher, principalmente os impostos, né? Eu acredito que quem trabalha aí no setor fiscal, que faz apuração de impostos, né? Então, assim, para quem tem essa curiosidade, principalmente escritório de contabilidade, pessoal, ajuda muito a gente compreender a parte de contabilidade. Então, se você tem interesse, hoje nós temos estágios, hoje nós temos vagas de emprego. Eu acredito que muitos de vocês estão naquele grupo que eu criei, né, como vagas de emprego e estágio, e lá sempre a gente posta muitas vagas para fiscal e contábil. Então, é importante que vocês estejam atentos. Quem não está no grupo aí depois pode solicitar para mim. Eu passo o link, entra na questão desse grupo, que vocês vão ver lá vagas de emprego. Então, lá na parte fiscal, eu aprendi muito, quando eu trabalhei num escritório, eu aprendi muito com essa questão de tributação. A gente aprende muito, né, lá nas nossas aulas teóricas, em sala de aula, a questão de tributar, né, valor 17%, aí do PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição. E lá na prática, pessoal, é uma coisa assim que a gente tira todas as dúvidas que surgem, né? E a gente fica na sala de aula, às vezes, quando a gente não pergunta. Então, para quem tem essa curiosidade, para quem tem essa vontade, vale a pena entrar no escritório de contabilidade, tá, pessoal? A gente aprende muito, muito mesmo, né? Às vezes alguns alunos falam assim, professor, mas hoje está um pouco difícil a gente entrar na parte fiscal de um escritório, que eles querem com experiência, né? Pessoal, mas é aquilo que eu falo para vocês pegarem experiências, vocês vão poder estagiar numa empresa, às vezes, sem ter um ganho nenhum, tá? Aí você fala, professor, mas não tem como eu trabalhar e não ganhar nada. Pessoal, infelizmente, é assim, né? Como eu falei para vocês, quando eu me formei, eu fui trabalhar no escritório. Trabalhei aí basicamente 1 ano, sem ganhar nada, tá? Aprendi muito. Depois, com a experiência, automaticamente já entrei no escritório ganhando um pouco a mais. Depois do escritório, eu já fui para uma empresa lucro real. Então, a gente aprendeu muito. Então, é importante vocês tratar essa questão do estágio como uma chave, né? Vamos dizer assim, como algo que vai te beneficiar no futuro. Inicialmente, você não vai ter um ganho, né? Pode acontecer de você ganhar muito pouco ou não ganhar nada, mas aí vai depender de cada um na questão da profissão, tá? E a contabilidade, existe diversas áreas que precisa aí os diversos tipos de profissionais, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Então, nessa questão nas companhias, quando não se tem um profissional, o ideal é contratar, né, um contador interno para a empresa. E hoje as empresas estão vendo isso com os bons olhos. Hoje o contador, ele não é só para fazer fechamento de balanço DRE, tá, pessoal? É para fazer a questão também, né, da elaboração de orçamentos e custos. Aí você vai falar assim, não, mas o contador só faz contabilidade. Pessoal, é uma área ampla, tá? Então vai de cada um também tá trabalhando nessa parte aí do setor que quer se fixar, tá? É importante que vocês verifiquem essa parte, tá? Plano de contas, como eu falei para vocês, a gente fala rapidamente aqui, é algo semelhante ao fluxo de caixa presente em empresas que atuam em outros ramos de negócio, tá? É uma ferramenta aí que é utilizada para realizar o controle financeiro, que é fundamental para elaborar os balanços, como vocês já sabem, e ele deve estar de acordo com as peculiaridades do negócio, tá? Depende, uma empresa comercial, industrial, rural, né, imobiliária, temos outros tipos de empresas também, então é importante a gente estar compreendendo essa questão do plano de conta, tá?
E no caso da construção civil, deve-se refletir o quê? Principalmente as demandas dessa indústria, tá? Que vai elencar as contas do ativo, passivo, resultado. Posteriormente, nós vamos fazer, eu quero trazer aí um exercício prático para vocês de lançamentos, DRE, fechamento do balanço, tá? Como vocês fizeram lá na questão da contabilidade geral 1 e 2, tá, pessoal? Então, a gente pode dizer assim, antes mesmo de servir como base para as demonstrações contábeis exigidas aí pelo fisco, né? O plano de conta é um instrumento de administração que permite verificar a questão do lucro ou prejuízo. É muito importante essa parte aí, tá, pessoal? Então, tem gente que, às vezes, não considera importante a classificação das contas. E as contas é muito importante, como a gente já fala, né? Para você fechar, tanto lá a DRE, como você alocar as contas certinho e fechar o balanço patrimonial, tá ok? Pessoal, alguma pergunta, dúvida, tranquilo? Belezinha? Tá travando aí ainda ou não? Se tiver travar, vocês avisam, tá? Tá tudo ok? Bom, pessoal, formação de estoque, a gente foi um tópico aí que a gente falou na última aula, e isso é muito importante, tá? Essa questão formação e controle de estoque, principalmente na construção civil, quem vai trabalhar pode estar se especializando nessa parte aí também, porque não é tão fácil assim, né? É muito fácil, professor, só aloca lá os materiais e boa. Existe um controle, tá, pessoal? Então, além do formação de estoque, existe esse controle. Então, ao contrário das outras empresas, a gente pode dizer que declaram como estoque apenas produtos, os imóveis também são ativos desse tipo, né, para as indústrias, principalmente da construção civil, tá? Então, de acordo com as normas de contabilidade brasileira, a NBC, empresas desse ramo, elas podem declarar no seu controle apenas imóveis em construção, concluídos ou materiais para utilização nas obras. Então, difere a questão do comércio, né, como a gente já vê aí no dia a dia de uma empresa comercial, tá? Terrenos ou frações de terra devem constar também no grupo de contas de estoque, dentro de terrenos a comercializar. Isso aqui a gente pode classificar aí como a questão da imobiliária, né? Patrícia, você falou que vocês vendem casas, né? Vocês vendem terrenos também ou não? O que você me diz? É assim, vamos supor, se a empresa tem terreno, ela vai construir e vai vender. Mas digamos que você tenha um terreno que você queira vender. Aí a imobiliária pega para revenda. Tá. Ela, no caso, a pessoa terceiriza para a imobiliária ficar como administradora, né? Para vender. Isso. E você chegou já a pegar o balanço e a DRE da empresa para dar uma olhada? Ainda não. Ainda não chegou nesse patamar, né? Não, mas você não. Futuramente, depois eu vou tentar trazer um demonstrativo de uma imobiliária para vocês, pessoal, sobre essa questão, uma composição do plano de contas, apesar que o plano de conta eu já postei para vocês aí, mas eu vou tentar trazer um exercício, né, que vai tratar tudo sobre essa questão das contas, e posteriormente vocês vão desenvolver aí aquelas continhas, né, as demonstrações, tanto o balanço como a DRE, como a gente já falou no início, tá? Então, primeiro a gente faz o orçamento, trabalha com o orçamento e controle, e depois a gente finaliza aí com essa parte, tá? Então, pessoal, a partir do momento em que uma construção começa no local, move-se essa questão do ativo para custo de terreno, ainda dentro da conta de estoque, tá? E é claro, após a conclusão da construção e obtenção do ABITS, né, documento de liberação de responsabilidade da prefeitura, que eu passei para vocês, deve-se levar ao registro para a conta imóveis em estoque, tá? Então, existe várias etapas em si, tá ok? Beleza? Bom, planilhas de custo e controle, muito bacana. Depois eu vou passar para vocês, pessoal, uma planilha que eu consegui da Cienge, né, ela disponibilizou para mim, e depois eu vou postar para vocês aí no portal, para vocês verem a formação de custo também, facilita, tá? É claro que a gente inicialmente vamos fazer manual, não vai ser um exercício tão grande assim, mas para vocês compreenderem, e aí depois, posteriormente, vocês vão fazer na planilha, beleza? Tranquilo? Quer falar algo, Patrícia? Não, professor, desculpa, eu esqueci o áudio ligado. Tranquilo. Então, pessoal, planilhas facilita muito a nossa vida, né? Principalmente para cálculos, tá, pessoal? E para orçamento, a parte em si, formalização de custo, vocês devem utilizar a planilha eletrônica Excel, que é a mais prática, né?
Temos aí a questão das planilhas, que são documentos que têm esse objetivo principal de realizar um controle efetivo, porque manual não tem como, né, pessoal? A gente tem que usar sistema também para facilitar a questão da composição aí de uma informação, tá? Então, o controle efetivo acerca de todos os gastos realizados de uma determinada obra e, é claro, evitar a questão do prejuízo. Então, a gente tem que ter um controle severo. Professor, é só ter a planilha e jogar lá? Não, você tem que saber também, né, que informação você vai alocar. Então, sempre um professor meu falava, não é apenas você ter uma planilha para jogar os cálculos lá, você tem que ter também, pelo menos, noção do que você está colocando, né? Você tem que ter a interpretação, e às vezes é isso que falta na gente, né? A gente tem uma interpretação de um valor que a gente está colocando na planilha, tá, pessoal? E isso nada mais é do que o conhecimento, né? Então, por isso que eu falo, tem a questão aí da parte da gente ter aquela habilidade, né, de executar, ou seja, a parte de você alocar os custos e depois você de interpretar, gerenciar essa informação para a tomada de decisão, tá? Então, pessoal, uma organização é um ponto essencial para quê? Para garantir que todos os prazos definidos em projetos para uma determinada obra elas sejam alcançados, né? Em nenhum problema financeiro ou de atraso que comprometa essa questão de sucesso, tá? Então, assim, como a Patrícia e os outros que podem, pretendem, né, trabalhar nessa parte, pessoal, é muito importante vocês trabalharem com a questão também de cronograma, tá? A gente falou muito essa questão, é importante por quê? Porque eu sempre sou adepto assim, né? Se eu falei, eu tenho que cumprir. Então, assim, mesmo que eu tenha perda, eu tenho que cumprir com a minha palavra, né? Então, é uma coisa que a gente vem lá de antigamente, das pessoas mais velhas, que você falar, você tem que cumprir, mesmo que você tenha perda, né? É a mesma coisa de um negócio que você vai fazer, uma venda, né? Uma troca. Pode ter aí problemas futuros? Pode, mas aí a gente assume a questão do risco, né? Então, é importante que vocês tenham em mente essa questão do cronograma. Vai fazer uma obra, vai fazer um serviço, dê um prazo e cumpra, né? Ah, mas o prazo é de uma semana para fazer o serviço. Pessoal, dá o prazo de 2 semanas, né? Você tem uma semana de folga, porque pode acontecer aí alguns imprevistos, né? Então é importante que a gente tenha em mente essa questão, tá? Cronograma e prazos a mais, tá? Isso é importante dentro aí da contabilidade também. Algumas empresas, pessoal, elas ainda optam pela utilização de planilhas comuns, né? Mas existem a questão do software. Hoje é uma gama de software, né, que a gente utiliza aí para gestão, e são muito eficazes. A planilha, ela é eficaz, né? O sistema de gestão, ela é eficaz, porque ela já te traz o relatório, né? Diferente da planilha eletrônica Excel, que ela não vai trazer um relatório para você já com algumas definições, ela vai trazer resultado em números, né? Mais algumas compilações, aí o sistema, basicamente, ele é mais eficaz. Mas a planilha não deixa de ser também, tá, pessoal? E, é claro, vai proporcionar diversas vantagens, como o compartilhamento de informações. Hoje toda empresa, né, ou a maioria tem sistemas. Então ela compra um sistema ou ela manda fazer o sistema para facilitar essa questão das informações, tá, pessoal? Mas para quem vai iniciar, a planilha de Excel, né, a planilha eletrônica Excel, ela vai dar um trabalhinho aí, mas ela vai ser eficiente até um certo prazo você adquirir um sistema. Isso é muito importante, tá ok? Bom, dentro dessa questão, pessoal, planilhas de custo e controle. Então, como a gente está falando aqui da planilha, né, de custo e controle, esse tipo de planilha, pessoal, costuma ser o quê? Bem detalhada. Então, quando você pegar, ela vai ser muito detalhada com informações, né? Às vezes você vai pegar e falar, nossa, é muita informação. É aí que conta com aquela questão das descrições, que a gente pode dizer, mais completas, sobre o serviço realizado, né? Vai estar ali na planilha já anexado, basicamente com os custos e a questão da margem de lucro, se a pessoa, o empresário, já definir, tá? Então, a gente pode encontrar vários modelos na internet, tá? Igual a Cienge, ela disponibilizou essa planilha, depois eu vou mostrar para vocês, mas, devido ao grande número de cálculo, é preciso entender de contabilidade para utilizar. É aquilo que eu falei para vocês. Não basta apenas você ter uma ferramenta, você tem que saber usar, né? E isso é importante, tá, pessoal? O ideal é o quê? Optar por sistemas de gestão que automatiza essas tarefas, possibilita um menor controle, né, um melhor controle de todas as atividades em si, pelos profissionais da sua empresa, que vai ser exercido por esses profissionais, tá? Como eu sempre falo em sistema de informação contábil, não basta você ter um
sistema excelente, né? Tem que ser um sistema compatível com o nível de atividade da sua empresa, né? Eu não sei se tem alguém aqui na aula que trabalha com o sistema Domínios. Domínios é um sistema utilizado muito em escritórios de contabilidade. Hoje tem muitos, né? E eu sempre falo, o Domínios ele é muito bom, né? Para quem nunca trabalhou, para quem tem curiosidade, pessoal, ele é uma ferramenta excelente, ele traz todo tipo de relatório, tá? Lançamentos fiscal, contábil, do RH, né, o chamado departamento pessoal, só que dependendo para a empresa, ele não é muito útil, tá? Por quê? Porque ele tem muita ferramenta que você não utiliza. Aí você basta pegar um sistema mais, vamos dizer assim, prático e mais com menos detalhes que vai te auxiliar em alguma informação, tá? Por quê? Porque o domínio ele tem o pagamento mensal, tá? Você paga mensal a ele, principalmente o escritório de contabilidade. Quando eu trabalhava era um pagamento mensal para atualização de sistema, para questão, então vai também de cada um, né? Não sei se essa parte aí do domínios, ela está em todos os escritórios, mas acredito que já tem novos sistemas aí, tá? Então, para quem nunca trabalhou, é o Domínios, tá? O Domínios é uma ótima ferramenta para essa parte contábil, tá? Então, pessoal, como eu falo para vocês, o ideal é optar por sistemas mais simples, condizente aí com o tipo da empresa, ok? Bom, controle, pessoal. A gente fala da auditoria interna. Todos vocês já tiveram a disciplina de auditoria, pessoal? Ou ainda não? Alguém aí já passou por essa disciplina? Ainda não, Rosandra? Então, assim, vocês vão, com certeza vocês vão ter lá. Não sei se mudou o nome da disciplina, né, pessoal? Porque já faz exatamente, deixa eu ver aqui, 14 anos que eu me formei, tá? Na Unemat. Então, assim, teve grandes mudanças. Então, possivelmente mudou ali o nome da disciplina, né? É o mesmo conteúdo, mas só mudou lá o tópico da disciplina, tá? Algumas atualizações, é claro que a gente sabe que existe, mas eu tive auditoria, né? Quem deu até essa disciplina foi o professor Sérgio Guaraci. Não sei se alguém está tendo aula com ele, mas foi ele que deu essa disciplina, tá? Então a gente aprendeu muito qual que é a importância da auditoria interna. E na construção civil também tem que ter, tá, pessoal? Faz parte de um controle, né? Então a gente pode conceituar esse processo, pessoal, nada mais do que uma verificação completa de todas as atividades e verificar aí as possíveis falhas, principalmente com a questão do desperdícios de materiais, tá? Então, quando a gente fala controle, não é só em relatório, é você lá pessoalmente observando, né, a execução de uma tarefa, tá, pessoal? Isso na contabilidade, ela também trata sobre essa questão de você ter controle, tá ok? Então, o objetivo principal da auditoria interna, né, é o quê? Encontrar pontos de melhoria e a questão de desperdício, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então, isso pode buscar o quê? Causas de um determinado fenômeno e evitar que ele se repita novamente. Tá? Então, você pode ver que abrange tudo, né? Quando você fala custo, entra auditoria, controle, orçamento, cronograma. Isso é importante para essa área crescente, tá? Então, esse processo, pessoal, ele pode ser realizado por contadores externos, né? Ou seja, contadores de fora, né? Principalmente hoje a auditoria, pessoal, seja numa construção civil, seja numa questão de comercial, industrial ou rural, dependendo, tá? Porque tem empresas jurídicas rurais muito grandes. É importante ter um contador externo para fazer essa auditoria. Por quê, pessoal? Por que é importante a auditoria ter aí uma pessoa fazendo, né, essa auditoria que seja uma pessoa externa? Alguém pode me dizer? Quem fez aí a disciplina? Por que é interessante ter aí um auditor externo fazendo essa auditoria na empresa? Seja construção civil, seja imobiliária. Alguém tem um palpite? Não? Ninguém tem um palpite? Exato, exatamente, né? O João Paulo falou aí, por ser imparcial, exatamente, né? Então a gente acaba não tendo aquela mistura, né? Um exemplo, né? Eu tenho um contador lá dentro da empresa, mas o contador é amigo de todo mundo. Esse contador, mesmo que ele encontrar um erro, ele vai querer ainda distorcer as informações, ele vai querer ser parcial, tá, pessoal? Então é como na justiça, né? Quem julga as causas, quem vai julgar lá as causas, ele não pode ter parentesco nenhum com ambas as partes.
para não ser parcial, né? Como vocês viram aí a questão, muito comum que a gente vive essa questão de parcial foi a questão do juiz Sérgio Moro, né? Acredito que muitos acompanharam sobre essa questão aí do julgamento dele. Em algumas questões for parcial. Então, a auditoria tem que ser um profissional externo para ser realmente imparcial, tá? Nesse caso, a gente pode dizer por algum profissional de grande conhecimento na área contábil lotado na empresa, que o mesmo não tem aí essa questão de parcialidade, tá? Isso é muito importante. Mas a auditoria sempre vem um profissional de fora, tá ok? Então, pessoal, profissionais externos têm uma maior capacidade de observar também o negócio, né? Claro, identificar rapidamente as falhas no processos contábeis da empresa. Isso é importante. Então, sendo assim, qual que é o ideal? É terceirizar a auditoria, tá? Então, quando vocês tiverem alguma empresa, tá? E precisar fazer uma auditoria, que faça uma auditoria com um profissional externo, tá, pessoal? Por quê? Porque ele vai observar, ele pode passar algumas sugestões, isso é importante. A auditoria, ela pode ser interna? Pode, né? Pode ser, mas nos casos mais precisos, a gente pode dizer que o auditor externo, ele se torna mais eficiente, tá? Não que não seja eficiente o interno, mas aí tem mais imparcialidade, tá? Então, antes de realizar essa questão do processo, é preciso listar todas as atividades contábeis e dar aquela questão do acesso restrito aos contadores para que eles possam avaliar o máximo de acerto de toda a contabilidade da empresa. Isso é um controle, tá? Isso a gente pode dizer que faz parte do controle. Qual que é a importância da figura do contador, né? Então, a gente sabe que o contador, ele é essencial dentro de uma empresa de construção civil, tá? Por isso que eu falo para vocês, essa disciplina é uma disciplina nova, eletiva, que, assim, não sei vocês, mas alguns tiveram curiosidade de fazer a disciplina, né? Porque essa disciplina, eu não sei se é a primeira vez que ela está sendo ofertada, tá, pessoal? Foi até uma surpresa para mim quando a nossa coordenadora ela disponibilizou essa disciplina, tá? E por a gente também estar trabalhando na parte de engenharia, então a gente tem um pouco de conhecimento, como eu falo para vocês, não sabemos tudo, mas um pouco de conhecimento. Quando a gente não sabe, a gente procura um profissional aí mais capacitado para estar aprendendo também, tá? E a gente sabe que o contador, ele é essencial, e de uma forma não só para fazer fiscal e contábil, tá, pessoal? E nem RH, tá? Então, a contratação desse profissional, né, a contratação do contador, ele é importante para a gente ter um controle em si, né, mais amplamente. É claro que hoje é muito comum você chegar na empresa e ver o contador fazendo a contabilidade. Ele pode cuidar do orçamento, ele pode cuidar essa questão de controle? Pode também, tá, pessoal? Então, sendo assim, a contratação de profissionais terceirizados não é a melhor opção para as empresas desse tipo. É importante ter um profissional lá dentro, tá? Então, o ideal é contratar um contador interno para que se possa dedicar exclusivamente... Só um minuto, pessoal. Então, pessoal, é importante, né, a gente ter um contador interno. Então, hoje as empresas, elas começam a ter uma visão diferenciada, né, que o profissional, ele esteja dentro da empresa. Hoje, muitas empresas, não sei se é o caso aí da Patrícia, a gente fala Patrícia, tá, pessoal? Justamente que ela está dentro da empresa, imobiliária, mas no caso dela, eu acredito que é terceirizada a parte de contabilidade, né, não se tem um contador, né? Alguns de vocês também, provavelmente... Sim, é terceirizado. Isso, por quê? Por causa do custo, né? Mas se a gente for ver, a maioria de vocês aí que trabalham em alguma empresa comercial também é terceirizada. E por qual que é a vantagem de se ter um contador lá dentro, né? Às vezes a pessoa acha assim muito caro. Hoje, em média, né? Hoje um salário no contador está na faixa de uns 4, 5 mil, eu acredito, né? Dependendo a empresa, é mais. Mas a empresa, ela não quer pagar. Então, compensa mais ela pagar uma empresa terceirizada de escritório para fazer essa parte. Mas, às vezes, não é tão vantajoso assim, tá, pessoal? Por quê? Porque o contador lá dentro poderia ter outras atividades para ajudar a empresa, tanto tributária, tanta questão de auditoria, porque o contador, basicamente, ele vai observar os outros colaboradores que estão trabalhando nessa área, tá? Por quê? Porque a parte fiscal, ela não é difícil fazer o lançamento. O difícil é o quê? Você ter o conhecimento e a interpretação, tá? Então, hoje as empresas, tem empresas que começam a já ver o contador com os bons olhos, vamos dizer assim.
quer ter o profissional lá dentro, tá? Esse final de semana, eu tive ministrando aula de pública para um aluno, né? O aluno vai se formar e eu estava ministrando aula para uma faculdade particular e hoje vamos dizer assim, a patroa, né? Vamos dizer assim, a chefe lá desse meu aluno, ela pretende que ele seja o contador da empresa, tá? Porque é muito mais vantajoso. Por quê? Porque lá ela pode tirar todas as dúvidas e ela diz para ele que às vezes o escritório não dá muita atenção necessária, tá? Então ela já começa a observar, ela vai pagar mais para ele, para que futuramente ele seja o contador dentro da empresa. Então, pessoal, isso é importante. Então, quanto mais capacitação, mais questão de conhecimento que vocês tiverem, mais tem essa chance de vocês ganharem bem e ser o profissional da empresa, tá? Resolver essa questão. É necessário estudar? A gente sabe que tem que estudar, tá? Mas não é uma coisa assim de um bicho de 7 cabeças, tá? Imagina você ser o contador de uma empresa, ter um salário muito bom e você tá ali disponível, né? Para vamos dizer assim, um empresário, qualquer dúvida. E basicamente é algo que todo mundo quer, né, pessoal? Quem se forma principalmente quer ser contador de uma empresa, responsável por um setor, tem muita responsabilidade, mas aí que a gente fala, é só buscar o conhecimento que a gente consegue sim, tá bom, pessoal? Não é um bicho de 7 cabeças essa parte aí da gente tá trabalhando com a parte da contabilidade, tá? Até porque na faculdade a gente aprende vários setores e várias disciplinas, né? Cada 6 meses a gente aprende várias disciplinas. Mas na empresa, às vezes, você vai trabalhar 2, 3 disciplinas, tá? Que você vai alocar ali o conhecimento fiscal, contábil, parte de tributação, né? Dependendo do ramo. Então, não é difícil assim, vamos dizer, tá? É importante a gente compreender essa questão, tá? A contabilidade na construção civil, pessoal, é um desafio a ser vencido, tá? Por quê? Porque além das exigências fiscais, como eu falei para vocês, existe uma complexidade em lidar com todas as suas peculiaridades. Então, existem alguns detalhes aí na parte da construção civil, tá? Controle de orçamento, pessoal. Então, elaborar um bom orçamento, principalmente na construção civil, é uma das tarefas mais importantes. Por quê? Para a gente saber a questão da previsão corretas dos custos e do andamento dos processos, que nada mais é do que a chave, a gente pode dizer, para uma execução que atenda à expectativa do projeto, tá? Mas, vou dizer bem sério, né? Que lidar com custos e números é preciso compreender, pessoal, cada detalhe da obra e seus principais desafios, tá? O que isso cria? Cria, né? Assim, criando assim referências capazes de elencar as melhores alternativas logísticas de execução, fornecimento e a parte da mão de obra, tá? Então, a gente vai destacar na sequência a importância de uma boa gestão no orçamento de obras, né, dentro aí da construção civil, e quais esses impactos tem no processo de uma obra com as melhores práticas para um controle eficiente da parte de custo, tá? Então, qual que é a relevância do orçamento de obras na construção civil? Tá? O orçamento, ele funciona, pessoal, como um principal pilar de todo o planejamento, né, de uma construção. Então, ele vai contemplar aí a questão dos aspectos fundamentais, com disponibilidade e valores dos principais recursos, que a gente pode dizer da parte humanos, né, a parte humana de materiais, equipamentos, todos esses controles, questão das compras, contratações ou até locações de emergências, né, que se tornam muito mais raras. Então, é necessário a gente ter esse conhecimento. E certas situações adversas e inevitáveis, tá? Que foge, é claro, do controle previsto na parte do orçamento, né? Parte do planejamento aí de uma obra, tá? Então, pessoal, mais que garantir uma capacidade logística que a gente fala, esse controle inicial ele ainda proporciona maior poder do que de barganha junto aos fornecedores. Quando você tem controle tanto das suas contas, né, em si, você tem aí uma perspectiva, um exemplo de compra, o quanto eu tenho para comprar, o quanto eu tenho para gastar, tá? São aquelas empresas que eu sempre falo, né, com nome limpo na praça para adquirir algum bem, algum material, né? Quando você tem hoje, não sei se vocês já observaram, mas o score lá, o Serasa Score, ou o score, né, é melhor dizendo, ele mudou agora a forma de te avaliar para fornecer crédito. Não sei se alguém já viu lá uma matéria
sobre essa questão, se você é um bom pagador, se você tem um controle nas suas contas. Então, para quem nunca entrou no Serasa Score, pode entrar lá agora, fazer um cadastro, você vai ver qual que é o valor que você tem, né, de pontuação para receber essa parte de empréstimo, né, fornecimento de empréstimo por bancos, lojas, você compra com mais facilidade. Então, quando a gente fala essa questão da capacidade logística, de garantir uma maior barganha junto aos fornecedores, essa questão de ter o seu nome consultado, principalmente nos SPC, Serasa, né? Hoje as empresas, elas cuidam muito sobre essa questão de que valor vai fornecer para um determinado cliente, tá, pessoal? Então, não é de qualquer jeito, só porque eu sou empresário que eu vou vender para uma empresa sem consultar. Então, é necessário ter essa questão, tá? Já que o orçamento prévio, a gente fala, com grandes quantidades bem definidas, garante essa melhor capacidade de comparação e facilidade nas práticas de desconto, tá, pessoal? Então, é muito, mas muito importante a gente ter esse controle, tá? Um bom orçamento, né, de obras da construção civil também é importante ferramenta para documentação da construtora, né, que pode utilizar os levantamentos das obras passadas para compreender as movimentações de mercado. Também realizar essa questão de inferência sobre os projetos futuros e efetuar correções de acordo com as experiências prévias, tá? Então, existe uma importância muito grande. E o controle orçamentário, bem executado, ele vai garantir o quê também? Um melhor padrão possível de qualidade à edificação, tá? Com mínimo, é claro, de desvios de custos e parte de prazo. Então, essa segurança, ela mantém aí os clientes satisfeitos, reforça as parcerias mantidas no mercado construtivo e vai agregar maior credibilidade à construtora, tá, pessoal? Então, isso é o que a gente fala, orçamento bem feito, né, cronograma previsto e realizado, e isso vai dar uma garantia melhor aí para a empresa, tanto, né, de parte de recebimento, de pagamento, e basicamente é a questão de compra com os fornecedores, ok? Bom, como gestão orçamentária, né, como a gestão orçamentária ela pode impactar a execução de um projeto, tá, pessoal? Então, os tipos de desperdícios, principalmente na construção civil, inclui diferentes aspectos além do financeiro, né, como os materiais, mão de obra, equipamentos e maquinários, que isso está alocado na parte de finanças, né? Então, conforme citado aí no item anterior, que a gente colocou para vocês, o orçamento de obras na construção civil, ele serve justamente para quê? Para evitar essa questão do desperdício, que muitas vezes pode representar verdadeiras crises para a imagem da construtora perante o mercado. E vocês sabem, pessoal, que obra se tem desperdício, né? Eu não sei se alguém já acompanhou, mas obra tem desperdício. Se não tiver um controle, né, aquele lucro, aquela margem de lucro que já foi projetada, já foi aí para o beleléu, vamos dizer assim, né? Então, a questão de obra, existe desperdício. Existem obras que têm controle, né? Por isso que a gente fala até o layout da obra, de você disponibilizar o material, isso entra com uma diminuição de desperdício. Não sei se alguém já viu, mas existe desperdício de tijolo, de cimento, né? Não sei se você já sabe, mas o cimento, ele empedra, né? Então, se um certo tempo lá guardado, se ele pega umidade, né? Se ele fica um certo tempo, ele empedra. Então, já é uma perda grande, né? Por quê? Porque não dá para você utilizar ele. Você vai utilizar para aterramento, você joga lá ele e mesmo peneirando você não consegue utilizar ele para uma argamassa, um concreto, né? Então é importante a gente ter essa noção também da questão do desperdício nas obras. Então, de acordo com os estudos recentes, pessoal, perdas de materiais podem chegar a 8% do total utilizado na construção, enquanto as financeiras, inclusive as relativas a retrabalhos, atingem 30%, tá? Então, como a gente pode dizer aí, essa questão de perdas existem, mas a gente tem um controle basicamente aí em obra, tá? Aí você vai falar assim, mas esse serviço é de engenheiro, ou de construtor, ou mestre de obra. Não, pessoal, o contador ele pode trabalhar nessa parte, tá? Então, é uma área aí que vocês podem pensar futuramente de estarem executando essa questão, né? Disponibilizando a prestação de serviço nessa parte também, tá? Alguém aí tem interesse em trabalhar na construção civil, pessoal? Eu acho que da última vez que eu perguntei, ninguém tinha interesse, né? Mas é importante. Alguém gosta de obras? Está na obra? Não? Acho que não, professor. Depois de pronta, fica tão lindo. Pois é.
Mas, assim, é importante, pessoal, vocês verem que é uma área crescente, né? Quase ninguém quer. Se a gente for observar hoje os trabalhos que a gente quer executar, todo mundo quer, né? Não é assim? E, às vezes, teve um professor que falou para mim, ó, vocês têm que focar numa área que ninguém quer. Às vezes, a área ela é um pouco difícil, não complicada, assim, ao extremo que ninguém sabe fazer. Mas foque numa área que ninguém quer, igual tributária, né? É raro você ver um contador se formando e ir para essa área tributária. Ele deixa mais para o advogado, né? Por quê? Porque o contador ele tem que ler o quê? Leis, interpretar, tá? E a área tributária é uma das áreas que dá mais rendimento, tá, pessoal? E isso necessita de profissional qualidade. E como para construção civil, tá? Isso é importante a gente ver, tá? Bom, dentro dessa questão, pessoal, como que a gestão orçamentária ela pode impactar nessa questão dos projetos, né? A gente pode dizer que com simples dados é possível ter noção de quanto o orçamento de obras de construção ele vai ser impactante para o desenvolvimento dos projetos. Então, existem situações cotidianas que tornam essa parte aí da realidade ainda mais nítida, né? Imagine, por exemplo, que ao orçar o tempo, né, que determinada máquina deve se manter operante. Então, o gestor responsável não tenha considerado as suas rotinas de manutenção. É igual a gente fala, todas as máquinas existe um tempo, né, que elas vão operar e elas têm que fazer manutenção. Eu não sei se você já sabe, mas existem empresas que existem dias de manutenção preventiva, né? Existe até uma empresa que confecciona blocos e ela vai, até eu vou executar agora meu estudo de caso numa empresa que faz blocos, né? Vou fazer dentro do meu projeto de mestrado, eu vou executar, vou aplicar a questão do vidro nos blocos de concreto, né? Já fiz aí o meu TCC com resíduos de estileno expandido, né? Propileno expandido, né? A questão aí do isopor, e agora eu vou fazer com bloco. E lá, todos os sábados a empresa não produz nada. Ela faz a questão da manutenção preventiva, ver se as máquinas não precisa passar aí por um ajuste, né? Porque hoje, se vocês forem ver, pessoal, as empresas elas não têm essa manutenção preventiva das máquinas, e as máquinas exigem manutenção. Existe um tempo de operação e manutenção. E dentro dessa questão, a gente pode dizer que na parte da construção civil, existe também essa questão de manutenção. O que é manutenção? Verificação da obra, né? Como assim? Se as paredes estão ok, foi o caso que a Patrícia falou aí, acho que foi algum problema que aconteceu, que as paredes não ficou aí com a metragem correta da divisa, né, Patrícia? Por quê? Não existiu um tempo lá da pessoa, além dos custos... Não foi fiscalizado, não foi fiscalizado direito, e a pessoa que estava construindo fez a janela 10 centímetros menor. Isso nada mais é do que você verificar a manutenção da obra, né? Se tá certo as paredes, se não tem parede torta, né, Patrícia? Que acontece muito. Se as ferragens, né? Isso aí acontece o quê? Eu acho que é porque você acaba confiando na pessoa. A pessoa constrói para você uma casa, 2, 3, perfeita. Aí você dá uma credibilidade para a pessoa. E por aí vai. A pessoa já construiu várias casas para você. Ela sabe que tem um projeto que você tem que seguir, tem que estar na metragem correta. Aí, no final, a janela simplesmente não encaixa. Você acaba confiando, nem vai estar... Não, a pessoa sabe o que está fazendo. Pois é, são pequenos serviços que fazem a diferença lá no final, né? Então tem coerência, né? Às vezes o que a gente fala aqui tem coerência, mas aí a gente nem leva essa questão aí muito a sério. Mas tá aí, é um exemplo, realmente, pessoal, tá? Existem questão de obras que você vai, que a questão das paredes estão torta, né? Que a metragem está errada. Então, é essa questão que a gente fala, manutenção preventiva, você verificar a questão da obra. Isso faz parte do controle, tá, pessoal? Então, nessa mesma situação, pessoal, cada equipamento pare durante uma atividade no canteiro de obras, mais que sofrer com os gastos de reparação, aquilo que eu falei para vocês, tanto as máquinas, equipamento, obra, medição, isso é importante. Você fala, mas para que isso, né? É igual a Patrícia falou, às vezes você tem tanta confiança na pessoa, mas para que isso? Pessoal, vai sair muito mais caro a manutenção, né? Como a gente está falando aqui. Então, os gastos de reparação são maiores que os preventivos, ou seja, o projeto ainda terá seu prazo de execução comprometido
e vai agregar nada mais do que custos extras, né? Principalmente com os trabalhadores parados e com a eventuação ou a eventual locação de uma nova máquina, tá? Então, essa mesma lógica pode ser empregada por uma finalidade de aspectos, né, que fazem parte do dia a dia de uma determinada construção, como a adequação e demandas de materiais, disponibilidade e a qualificação dos trabalhadores, também como o relacionamento com fornecedores, entre muitos outros. É importante, tá, pessoal? Então, quando a gente se fala construção, quando a gente fala empresa, é importante a gente ter essa concepção, tá? Obras, uma vez que você executou ela, se acontecer de ter que derrubar e fazer, é um custo extra. Você já está perdendo aí um pouquinho da sua margem de lucro, tá? É importante vocês terem essa concepção, tá? Quais as práticas mais relevantes para um controle eficiente de orçamento? O primeiro passo para a elaboração de orçamento de obras é determinar se a obra que se pretende executar é, de fato, realmente viável em termos financeiros, tá, pessoal? Então, é importante vocês analisarem essa questão, tá? Como a gente fala, a parte aí de custo, né? Então, alinhando pesquisas de mercado, dados de outras obras, a sua própria experiência no segmento, faça um levantamento completo de custos, considerando questões como valores e disponibilidade de profissionais, tá? Questão aí de tributos, insumos, eventuais locações e manutenção de equipamentos, entre outros, tá? A questão mais importante nessa fase é o quê? É determinar se o padrão de qualidade exigido para o projeto realmente está alinhado à realidade da construtora. É aquilo que eu falei, né? No detalhe aí do custo. Então, vai existir hoje no mercado da construção todos os tipos de preço, tá, pessoal? Então, é importante que a gente analise essa questão. Existe custo barato, né? Existe aí um custo médio e um custo alto. Então, vai depender também dessa parte aí de você alocar os seus custos, tá? Ah, eu vou cobrar barato para pegar essa construção. Pessoal, nem sempre você vai ter um lucro. Você acaba tendo prejuízo. Mas é aquilo que eu falei, né? Pegou o serviço e fez aí a questão da determinação do custo não tão correto, vai ter prejuízo. Mas aí você vai ter que executar a sua obra pelo que você fez no contrato, a sua palavra, né? Porque existe muitas obras de acontecer a questão de aditivos, tá? Então, quando se fala aditivos, é um valor a mais que você cobra, tá? Até teve um colega meu esses dias, colega meu não, um aluno meu do curso técnico, que eu estava dando aula para ele falou assim, ó, professor, fizeram um orçamento lá na obra e compraram tantas barras de ferro, tá, para fazer as ferragens. Só que quando estava finalizando a parte lá da fundação, né, do baldrame, faltou 10% de ferro, tá? E aí, quem que errou? Não fez exatamente, tá, pessoal? A questão do orçamento. Então, por isso que eu falo, essa questão tem que ser verificada. Às vezes ela é chata, mas é necessária para que você não tenha problemas no futuro, tá? Então, é importantíssimo essa questão, tá? Então, imagine, por exemplo, que você acabou de executar a obra de um prédio de médio padrão e que no mesmo período também recebeu a solicitação de orçamento para um edifício de alto padrão, tá? Nesse caso, pessoal, por mais que o tamanho das construções e seus principais aspectos técnicos sejam praticamente os mesmos, simples detalhe, como os de acabamento, pode mudar aí, né, completamente, a gente pode dizer, existe a questão da viabilidade da execução para a empresa mudar, tá? Então, por um prédio que você executa aí, um exemplo, vamos colocar 3 andares, e você vai executar em outro bairro, eles diferem a questão do custo, tá, pessoal? Por quê? Porque entra a questão da sondagem, a sondagem do solo, tá, pessoal? E isso é importante, como eu falei para vocês, nessa composição do custo do CUB, lá de 2.800, 2.900, ele não entra a questão da sondagem, não entra a questão da fundação. A fundação, ela tem um gasto muito grande, tá? Por quê? Porque você tem que fazer análise do solo. Se o solo for muito fraco, você tem que compactar para quando você colocar a construção em cima e não afundar, tá? Então, tem muito essa questão da gente ter essa parte de controle também. E nada mais do que a parte de paisagismo aí finalizando, tá? É importante. Então, após esse passo, é importante prever claramente o fluxo de todos os trabalhos que vão ser executados, tá? Então, dessa maneira, seja possível otimizar o uso de recursos e os esforços, é claro, de trabalhos, de uma maneira aí simultânea entre as diversas atividades que vai compor o terreiro aí, ou o canteiro de obra, tá? É importante a gente verificar essa questão. Bom,
Nesse ponto, as prioridades, a gente pode dizer que vão além da economia e também a parte de otimização dos recursos financeiros, que a gente considera alguns fatores, como a segurança dos colaboradores, como eu falei para vocês aí no início da aula, normas regulamentadoras do setor construtivo, qualidade dos processos e as principais exigências do mercado, tá? Então, a gente pode dizer que são programas voltados para a construção, que são excelente alternativa para diminuir essa questão do desperdício de tempo e também dos materiais, tá? Na questão da tecnologia, como eu falei para vocês, existe algumas programas, né? Alguns tipos aí de adaptação que melhora a questão do desempenho dentro da obra, tá? Então, por mais que os novos softwares de controle e gestão, pessoal, ofereçam mais facilidade, é preciso ter em mente o quê? Que o orçamento de obras da construção civil depende principalmente da capacidade analítica e muito senso crítico por parte dessa questão dos gestores, tá? Então, logo, não deve, né, ser o centro da sua elaboração, mas sim um recurso auxiliar, tá? Então, o sistema é um recurso auxiliar, tá? Essa questão da gente falar, né, precificar cada serviço que será executado no projeto, é necessário a gente encontrar o preço de venda, né, ou execução correta, pesquisar históricos de obra já realizado, calcular custos, benefícios e despesas indiretas, e inserir a questão aí do mais desejado na obra, o lucro, tá? Então, o principal ponto não está apenas em atender o quê? As pretensões de uma construtora, mas sim atingir um objetivo principal, garantir o melhor para todos, né, todas as partes envolvidas, sejam elas a questão dos fornecedores, colaboradores, parceiro e alguns futuros proprietários também dentro dessa obra, tá? Orçamento de obras de construção civil, pessoal, 5 passos, né, para a assertividade. Então, de maneira bem clara, o orçamento de obra é essa previsão, como eu falei para vocês, tanto de materiais, serviços, equipe e execução do projeto. Então, essa tarefa, ela consiste em planejar, prever custos e estabelecer valores dos serviços que vão ser realizados, tá? Então, o orçamento é uma etapa extremamente importante para o planejamento e até a finalização de um determinado projeto. Então, é ele um elemento, vamos dizer assim, fundamental para a tomada de decisão junto com o cronograma físico-financeiro, tá? Depois, pessoal, vou trazer um exemplo também, uma imagem de um cronograma financeiro, tá? Físico-financeiro de uma obra. Mais para frente eu vou trazer, vou demonstrar para vocês, verificar o que isso representa como custo para a construção civil, tá? Pessoal, só vou pegar uma água aqui e já volto, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá então, né? Eu ali pegar uma água, agora a gente continua até o final, tá? Bom, pessoal, então o orçamento, ele é extremamente, como a gente já viu aí, tá? Com o orçamento de obras, pessoal, ele é possível avaliar de forma mais consistente o quê? Né? O que a gente pode avaliar, tá? A concepção, que é possível fazer uma análise mais detalhada, né? Semelhante ao estudo de viabilidade. A parte do planejamento também, né? Com o valor total da obra especificado. Fica, é claro, mais fácil, né? A gente analisar algumas outras alternativas para a gente reduzir a parte de custo. E também o controle. Então, além de auxiliar na tomada de decisões, ter esse controle sobre o que está sendo feito é o quê? E o gasto ajuda a manter a parte do planejamento em dia. É um problema muito que ocorre nessa questão de você não ter o planejamento em dia, fugir do planejamento, tá? Temos a elaboração do orçamento, né, que vai variar para cada tipo de obra, como eu falei para vocês. Então, existe baixa, média e alta, né?
Alguns projetos, pessoal, têm maior incidências de equipamento, então necessita aí de alguns equipamentos mais detalhados para executar uma determinada tarefa, tá? E outros de mão de obra, tá? Por quê? Porque existe um exemplo aí que a gente pode dizer, assentamento de porcelanato. Não é qualquer um que assenta, tá? Então existe aí um profissional capacitado, não é qualquer um. Ah, o cara nunca assentou lá, né? Ah, vou contratar esse aqui que é mais barato. Pessoal, exige algumas considerações que a gente tem que levar no assentamento, seja porcelanato, seja a questão de forro, né? Hoje existe outros tipos de forro, além do questão do PVC, de gesso, tá? Tá vindo aí outras alternativas para a gente fazer o forro, não sei se vocês já viram, mas em Sinop já tem a questão de outros forros, né? Que você pode fazer tanto externo como interno, que é o mais comum. Então, depende essa questão, tá, pessoal? Então, por isso que a gente fala, não se prenda a um modelo específico, tá? Isso pode o quê? Atrapalhar mais do que ajudar. Desenvolver um orçamento de obras de construção é uma tarefa que exige muita atenção, experiência, dedicação e tempo. Por quê? Porque gasta, né? Gasta tempo. Eu já fiz um orçamento que, de uma casa aí, eu demorei aí algumas horas para fazer o orçamento, tá, pessoal? Por quê? Para não errar, tá? Imagina você fazer um orçamento, passar para o seu cliente, e aí depois você falar que errou, né? Que foi muito ou que foi pouco, tá? Então é importante que a gente tenha essa dedicação. Então é bom ficar atento a alguns itens que são indispensáveis para evitar esses erros comuns, tá? A gente passa aqui, ó, sempre contratar um profissional qualificado, tá? Não economizar na contratação dos profissionais com experiência. Então, se a obra você está recebendo por ela, se você vai ter um valor considerável, se contrata, coloca lá na sua planilha a questão do preço do profissional, tá? É muito comum hoje a gente querer contratar alguém e pedir desconto, não é? Nós é assim, todos nós somos assim, né? A maioria, vamos dizer, que existe ainda alguém que não chega a pedir desconto. Mas você pensar nesse caso, né? Se o cliente vai pedir desconto, até quanto você pode dar desconto que não se comprometa aí o seu lucro, tá, pessoal? Até nisso, quando você for vender algo, que você for prestar um serviço, você tem que pensar nisso, porque existe cliente que pede desconto. E é necessário a gente prever essa parte, tá? Mas, claro, buscando sempre um profissional. Então, isso pode evitar inúmeros problemas e gastos desnecessários durante a execução do projeto. Faça avaliações, pessoal. Então, essa deve ser a primeira etapa do projeto, para quê? Para avaliar a viabilidade da obra. Então, na edificação, né, a gente pode dizer que a avaliação ela é aconselhável trabalhar, né, com uma margem de erro que varia de 20, né, entre 20% a 30%. Então, na avaliação é aconselhável trabalhar com essa margem. Lembra que eu falei para vocês que exige um aumento que a gente coloca aí na parte, um exemplo, adquirir concreto, principalmente, né? Eu trabalhei numa empresa que ela adquiria concreto de uma concreteira. Então, sempre colocava aí de 10% a 15% a mais de concreto para executar a obra. Por quê? Porque se faltasse concreto, até o caminhão ir lá e voltar, secaria o concreto e daria emenda. Então, nessa parte de orçamento, a gente tinha esse controle, tá? Então, para avaliação, é necessário ter informações sobre a área da construção, padrão de acabamento e a questão também do custo unitário básico. É muito importante a gente falar em custo, tá? Fazer estimativas, tá? Então, deve ser realizada quando o projeto, principalmente pré-projeto e planejamento, estiverem definidos, tá? Para quê? Para estimar os preços da obra, né? Então, é aceitável trabalhar com uma margem de erro de 15% a 20%. É aquilo que eu falei para você, a gente trabalhava com 15%, né? De 10 a 15 ali a questão a mais de concreto, para comprar concreto, tá? Para elaborar as estimativas, você precisa ter o planejamento e pré-projeto, preços unitários de serviço de referência, índices físicos e financeiros dos projetos anteriores, para você ter base, basicamente, na elaboração dessas estimativas, tá? Compartilhar o orçamento com áreas estratégicas, tá? Principalmente essa parte de estratégicas é importante, tá? Então, o projeto para concepção do orçamento de obra é exigente, mas, é claro, vai ser compensador, tá? Ainda mais que se a gente compartilha com outras áreas estratégicas da construtora, tá, pessoal? Então, setores aí de engenharia, compras e planejamento, ele pode contribuir muito, né, positivamente na fase de levantamento dos custos do projeto. Por isso que eu falo, essa questão de você fazer uma casa, né, primeiro você vai olhar na tabela se você não tem média, né, do valor, mas sempre consultar um profissional que está na área, que ele vai passar lá uma informação que vai ser essencial
para a sua tomada de decisão, tá? É importante muito isso. Acompanhe, pessoal, o orçamento do início ao fim da obra. Tá aí, ó, é o que a gente falou, né? Esse probleminha aí que ocorreu na questão lá da obra que a Patrícia falou, né? Que ficou esses 10 centímetros aí de diferença, tá? Então é bom acompanhar o orçamento, tá? Isso faz parte também. Então não se preocupe, você vai falar assim, mas isso aí é parte da engenharia. Pessoal, é parte da contabilidade também, é o controle, é o custo, né? É você que está lá contribuindo com essa questão do orçamento, tá? Por isso que essa disciplina, ela tem um diferencial. Então a gente trabalha algumas coisas de engenharia dentro dela, mas que o contador ele pode fazer, que ele pode trabalhar nesse setor, tá? É muito importante. Então, é exatamente como acontece com o planejamento de obra, né? Muitas construtoras fazem o quê? O orçamento do início do projeto e não acompanha e monitora mais. É a chamada manutenção preventiva, tá, pessoal? Tanto para máquinas e equipamentos de uma obra, né? Então, isso pode trazer o quê? Problemas como excesso de materiais, né, desnecessário em estoque, a falta de materiais e equipamento, entre outros, como a gente falou, de uma execução de alguma medida não condizente no projeto, tá? Então, a elaboração de orçamento de obras demanda tempo. Por isso é importante essa questão que o setor responsável por essa tarefa tem essa questão da autonomia e independência para cumprir as suas obrigações, tá? Métodos e ferramentas para criar um orçamento. Então, com a exigência e a competitividade que a gente vê aí da construção civil, pessoal, as construtoras vão buscar cada vez mais o quê? Métodos e ferramentas que vão facilitar, porque a gente procura facilidade, né? Então, na concepção do orçamento de mão de obra, não é diferente. Há alguns anos, era muito comum que os profissionais desse setor utilizavam planilhas, né, do Excel para elaborar orçamentos dos projetos. Hoje eu posso usar? Posso usar internamente. É necessário a gente aí, dependendo do sistema que você queira, né, você adquirir um sistema já pronto, né, ou mandar fazer, porque daí fica do modo que você precisa, né, de relatório. Então, mas hoje já existe no mercado ferramentas e métodos que vai garantir esse controle no orçamento, tá? Dentre as opções que pode te ajudar, pessoal, temos aí a curva ABC, né, ou ABC, não sei se alguém já ouviu falar. A implementação da curva ABC em uma construtora é um método simples de se aplicar, tá, pessoal? Depois a gente vai trazer aí um exemplo para vocês entenderem o que representa isso, tá? Permite que você visualize de maneira mais precisa a quantidade e quais materiais são mais importantes, fundamentais para um projeto, tá? Para que você os priorize. Então, existem fases que você tem que priorizar. Com a curva ABC, você reduz o consumo de insumos desnecessários, custo, tempo e também do trabalho, tá? E ainda garante, é claro, mais produtividade e aí a questão do retorno, do lucro, tá? Planilha orçamentária, como eu falei para vocês, a importância, né, da gente reduzir e priorizar a questão da gestão de custos, tá? A importância, né, quando você reduz e prioriza a gestão de custo, né, você vai priorizar. Você pode trabalhar ali com essa questão da diminuição, qual o custo que você está alocando no departamento que você pode diminuir em certas circunstâncias. Tá? Outra opção para elaborar um orçamento com mais facilidade e segurança é utilizar essa planilha no dia a dia. Tá? Então, por meio dessa ferramenta, a construtora ela vai garantir mais eficácia no orçamento e na projeção, tanto compras, vendas e também do investimento. Tá? E é claro, né, vai assegurar a questão que a gente fala aí das receitas e despesas no demonstrativos de resultados, tá? Temos o projeto BIM, tá? Pessoal, esse BIM aqui, isso aqui nada mais é do que um projeto que ele trabalha junto com a engenharia, então um contador com a engenharia. É um sistema que ele ajuda a levantar os dados necessários para a concepção de um determinado orçamento, tá? Então, é um sistema que, conforme você vai executando o projeto, ele vai te dando lá os resultados analíticos, né? Principalmente analíticos e sintéticos dos materiais a ser utilizado na obra, tá? Então, graças a essas informações quantitativas, que ele vai te dar uma maior precisão referente à questão dos materiais. Então, hoje, a gente nota que existem já software, né? Principalmente de projetos, que ele já trata a questão aí da quantidade de materiais. Muito bom mesmo, tá? Principalmente para quem trabalha nessa parte aí de construção civil, na hora de executar o projeto, né? Finalizar ele já traz o aspecto quantitativo aí desses materiais, tá? O RP, como eu falei para vocês, ele é desenvolvido aí para gestão na construção, é um software que vai garantir inúmeros benefícios, tá?
E para a elaboração de orçamentos, o RP ele é capaz de projetar a coleta de dados, integrar informações, centralizar, calcular o percentual, né, de modo automatizado, e desenvolver um relatório gerencial aí para a gente dizer da parte contábil, tá? Então a gente pode ver que existem formas, métodos e ferramentas importantes de utilização, tá? Bom, caso a construtora tenha se deparado com resultados financeiros baixos na obra, né, em um nível elevado de custo, o motivo desse problema pode ser a questão do orçamento, como a gente já falou anteriormente, tá? Então, o orçamento de obra, ele é muito, né, além de um simples cálculo de preço de referência, tá? Então, por isso que é importante a gente saber que preço você colocar. Uma vez que você colocou o preço e você passou o cliente, automaticamente já está fechado, né? Nada de aditivo. Então, é importante a gente pensar muito para passar esse relatório final, tá? Então, o orçamento da obra, ele vai projetar aí com precisão essa questão do resultado econômico que o empreendimento ele vai obter no momento da sua conclusão, tá, ok? Temos outras vantagens, tá, pessoal? A gente já vai entrar aqui na questão da composição aí dos custos, tá? Vou demonstrar para vocês, a gente vai finalizar a aula passando para vocês aí 3 exemplos, acredito que são 3 exemplos que eu coloquei aqui, para vocês verem como que se faz a composição. Não sei se alguém aí já fez orçamento, né? Alguém já chegou a fazer orçamento, pessoal, de materiais? Alguém aí que está nos acompanhando? Alguém tem ideia? Como se calcula a quantidade de tijolo, de concreto, mão de obra, né, a média? Então, a gente vai ver, tá? No finalzinho, vocês vão ver essa composição dos custos que a gente vai tratar aí para você. Então, a partir de agora, a gente começa a entrar nessa parte aí dos desenvolvimentos dos custos, tá? Como que eu vou alocar? Como que eu vou iniciar? A gente vai demonstrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, existem algumas outras vantagens para um bom orçamento. Assertividade no planejamento, tá? É possível prever quais serão as próximas etapas do projeto e a gente alcançar aqueles objetivos. Criação de base de insumo em composição, tá, pessoal? Então, utilizando a ferramenta CPU, que nada mais é do que a composição do preço unitário, é possível a gente criar o quê? Uma base de dados com todos os valores e quantidades da obra, tá? Então, assim, é possível a gente ter uma estimativa do quanto, né, de quanto de investimento cada tarefa vai consumir em cada estágio da obra, tá? Mais controle no canteiro de obras, né? Então, o orçamento também garante o controle dos custos envolvidos nesse canteiro de obras. Para quê? Para garantir que não haja imprevistos e gastos adicionais. Maior rentabilidade ou mais rentabilidade nas vendas, né? Com o orçamento assertivo informando quanto a obra irá custar, ficará mais fácil, né, a gente identificar por quanto ela será vendida. Então, você não vai ter erro, né? É igual sempre eu falo, né? Em contabilidade de custo, com o pessoal do sistema de informação, a gente sempre fala, né? Hoje, às vezes a pessoa acha que comprar um determinado elemento e vender por outro preço, ele acha que ele está tendo lá um lucro de tanto. Mas não, existe alguns inclusos, né, algumas outras situações inclusas que realmente não vai ser aquele valor de lucro que ele está tendo. Um exemplo, você vai comprar aí um pacote de arroz por R$10, né? E aí você vende por 15, você fala, eu tenho R$5 de lucro. Não, você não tem R$5 de lucro. E as outras despesas, né? Então, entra essas questões aí que a gente pode dizer. Credibilidade e confiança do mercado, pessoal. Então, atraso de entregas da obra é outro problema muito comum na construção civil. Tá? Um orçamento mal elaborado também é um fator determinante para essa questão. Tá? Então, com o orçamento de obras e o planejamento adequado, é possível a gente prever com mais precisão, né? Datas, compras, aquisições, a parte de equipamentos e, claro, né, para a obra começar conforme a parte do planejamento. Tá? Então, esses são alguns inúmeros que a gente pode dizer benefícios que um bom orçamento de obras, como a gente está falando de custos para construção civil, garantir a você e a sua construtora aí um sucesso. Né? Então, com o tempo, será possível notar outras vantagens que a tarefa oferece. Lembrando, pessoal, que a gente fala construção civil, mas pode ser uma empresa, tanto de imobiliária, que nada mais é do que compra e revenda, né, de imóveis, terreno, principalmente quando a gente fala custo, a gente fala de construções. Quando a gente fala terreno, aí entra a questão de outro método de você avaliar, tá? Não é exatamente aí a questão como a construção, né, de um determinado prédio, de uma determinada casa, de baixo, médio e padrão, tá? Bom, temos aqui, ó, dentro do orçamento,
alguns custos, tá, pessoal? E despesas. Então, nós temos custos da obra diretos e indiretos, aqui eu passei para vocês, mas é importante vocês visualizarem essa questão, né? Qual que é a diferença? Temos mão de obra, pedreiro, carpinteiro, mestre de obra, matéria-prima, projeto, né? Demolições, equipamentos, tudo isso entra na parte de orçamento. E temos aí os indiretos, né? Que não estão diretamente ligados à construção, mas faz parte do contexto geral. E as outras despesas em si, ok? Composições, pessoal. Então, vamos lá. Composição de preços e de custo dentro de um orçamento, principalmente do serviço. Então, preços e os custos, né, na construção civil, via de regra, são orçados por serviços determinados segundo o quê? Sua produção de acordo com as composições unitárias. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Essa composição, pessoal, dependendo do serviço, a gente pode compor por metro, como é o comum, né, que vocês já ouviram falar, metro, tá? Metro corrido, ou chamado metro linear, metro quadrado, tá? Então tá aqui, ó, metro quadrado, metro cúbico, tá? Homens hora, despendidos na execução do serviço, hora de máquina, e entre outros, tá? Isso aqui não é muito comum a gente utilizar, né? Homem horas despedido. A gente pode falar que seria por dia, hoje é diária em Sinop, né? Mas a gente pode calcular também essa questão por hora, né? Só pegar o dia e dividir por 8 horas, que aí a gente tem um valor considerável, tá? Hoje, a gente pode ver que está aí na faixa de 140, hoje a diária, né? Até 150 a diária de um pedreiro, tá, pessoal? Hoje está na faixa de 120, 140, tem empresa pagando até 150, tá? E hoje está na faixa de 80, 90 reais a diária de um servente. Então, nada mais é do que você pegar aí esse 120, 140 até 150, dividir por 8 horas de trabalho, né? E automaticamente você vai ter aí o custo por hora desse pedreiro ou servente, tá? Pessoal, tá aqui, ó, custo da obra, orçamento, custo unitário de produção. Então, nós temos a composição unitária. Como aquilo que eu falei para vocês, tá? Como a gente até debateu hoje no começo da aula sobre como formar o custo, tá? Quais são as estimativas ou a avaliação? Como que é o custo unitário? Então, tá aqui, aquela tabela que a gente teve aí no grupo, né, que a Patrícia passou, ele é pelo CUB, mas nós temos o SINAP e nós temos o custo unitário PIN, tá? Então, por isso que eu falo, pessoal, é bom, na hora que vocês fizerem a composição, vocês analisarem corretamente, né, vamos dizer assim, corretamente, essa parte aí de como formalizar o seu custo, tá? Então, nós vamos ver aqui um exemplo bem prático, tá? Esse é um exercício bem prático de orçamentação que vocês vão aprender, tá? Claro que não vai ser aí uma coisa, vamos dizer assim, muito complexa, tá, pessoal? Não é o intuito, é só vocês compreenderem, vocês vão saber como que se faz essa questão de orçamento. Então, a gente vai trazer aqui, ó, levantamentos de quantitativos. Então, primeiro a gente vê a questão de quantitativo. Depois a gente pode ver os valores de preços, como formular, tá? Calcular a quantidade de cada insumo necessário para a construção de 1 metro quadrado de parede de alvenaria de blocos cerâmicos de 9 centímetros de espessura por 14 centímetros de altura e 19 de largura. Pessoal, esse bloco cerâmico nada mais é do que o tijolo, tá? Então, se você olhar em um tijolo, essas são as dimensões de um tijolo. Ah, professor, lá o meu tijolo tinha 19. Existem várias dimensões, tá bom? Se a gente for ver aí, existem algumas dimensões de tijolos diferentes. Mas eu peguei 9 centímetros, 14 e 19, tá? Conjuntas horizontais e verticais de 1,5 centímetro de altura. Então, a elevação da parede consome 0,90 hora de pedreiro por metro quadrado, igual à incidência de servente, tá? Aí você vai falar, professor, já entrou nos cálculos aí, né? Entrou nos cálculos aí. A gente vai compreender como se faz o orçamento, tá? Para a gente definir a questão dos custos. Então, adota-se os seguintes consumos para a fabricação aí de 1 metro cúbico de argamassa. Então, nós temos aí 190 kg de cimento, temos aqui, ó, 0,632 metros cúbicos de areia fina, 948, né, 0,948 de metro cúbico de areia média e 10 horas de servente, tá? Pessoal, alguém sabe o que significa 0,632 metros cúbicos de areia? Isso que é importante, tá? Se vocês forem fazer uma construção aí para vocês vão ter ideia, que a gente vai passar para vocês. O que representa esse metro cúbico? Esse 0,632 metros cúbicos?
Alguém tem um palpite? Não? Não tem nenhum palpite? Pessoal, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá? Então, algumas obras eles calculam aí por litros, tá? Então, aqui a gente vai desenvolver somente dentro do controle de orçamento, como que se faz, tá? Temos aqui a questão da mão de obra, de assentamento por metro quadrado. Então, quando você vê aqui, ó, 0,632, é só você multiplicar por 1.000, que daí vai dar 632 litros de areia fina, tá? Era comum se ter esse cálculo antigamente. Agora entrou a questão das toneladas. Mas a gente não vai dificultar para vocês. A gente vai explicar um modelo que depois vocês podem fazer a conversão futuramente, tá? Se vocês precisarem aí na casa de vocês. O intuito é mostrar como que se faz a composição. Então, nós temos aqui a mão de obra para assentar 1 metro quadrado de alvenaria. Nós vamos utilizar 0,9 ou 90 hora, tá? E do servente 0,90. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que representa, né? Quanto que representa 0,90 hora? Alguém aí tem uma noção? E 1 hora é 60 minutos, né? Se eu fosse transformar em minutos, daria quantos aí? Alguém tem uma ideia? Vamos ver se vocês são bons em matemática aí. Aí alguém vai dizer assim, professor, eu não quero estudar exatas não, né? Mas na contabilidade tem umas continhas, né? Quanto representa isso aqui em minutos, pessoal? Patrícia, você que é boa aí. Patrícia? Tomando café, Patrícia? Ué, o professor não é 1h30? 1h30 mesmo. É 60 minutos, então é muito fácil, tá, pessoal? É bem tranquilo, tá? Então é 1h30 para um pedreiro ele fazer 1 metro quadrado. Isso você já estipula dentro do orçamento, tá? É bacana a gente compreender isso. Vamos lá para a solução, né? Aí você fala, professor, que fórmulas é essa? Pessoal, essas aqui são as básicas, tá? Na atividade de amanhã, pessoal, vou passar 2 exercícios modelo desse para vocês fazerem, tá? Vai ser só 2. É só você seguir aqui a etapa. Depois, se surgir dúvida, a gente explica. Claro que a gente não vai focar muito nisso aqui, porque não é o intuito, tá? Mas a gente vai demonstrar algumas situações para vocês. Então, nós temos aqui, ó, cálculo, né, por o quanto eu vou gastar, pessoal, de blocos por metro quadrado, tá? Deixa eu ver se eu coloquei a planilha trocada aqui. Eu acho que eu troquei aqui. Depois eu vou postar o outro slide, pessoal, porque eu coloquei o que representa cada letrinha dessa, tá? Eu coloquei lá a legenda para vocês compreenderem. Então, vocês vão me ajudar a calcular. Isso aqui, pessoal, representa 1 metro quadrado. Quanto que eu vou utilizar de tijolos, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver que eu vou pegar o 0,19. Depois eu só voltar aqui para mostrar para vocês. 0,19 é a largura, tá? O 14 é a altura, pessoal. Então, temos largura, né? Aqui, altura, largura e comprimento, tá? Então, se você jogar aqueles valores, depois eu vou postar lá novamente essa aula, que faltou aqui a legenda. Então, nada mais é do que largura, altura, tá? E espessura do tijolo. Então, basicamente, eu vou utilizar por metro quadrado, pessoal, 31,47 blocos cerâmicos, tá? Então, para mim construir uma parede de 1 metro quadrado aqui, ó, vai 31,47. É aí que você começa a fazer o seu orçamento, tá bom? Cálculo do volume de argamassa, pessoal. Então, por metro quadrado, nós vamos ter aí um cálculo também. Qual que é o volume? 1 menos o valor N, tá aqui, ó, N, que é a quantidade de blocos cerâmicos, vezes largura, altura do tijolo, tá? E comprimento, tá? Que vai dar 0,01466 metros cúbicos por metro quadrado, tá? Isso aqui depois nós vamos desenvolver, tá? Em sala, vou demonstrar para você um exemplo bem curtinho. Mas isso aqui é o volume, pessoal, que ele vai gastar basicamente de argamassa para assentar esses 31. Tá? É aí que você começa a fazer o seu orçamento. Aí a questão de você fazer a alocação dos custos, tá? Não se preocupe que esse material já está disponível lá, eu só vou atualizar porque não saiu a legenda aqui. Mas isso aqui é o gasto de massa. Professor, mas isso aqui representa quantos em litro?
só você multiplicar por 1.000, tá, pessoal? Sempre quando tiver metro cúbico, você multiplica por 1.000 para você achar em litros. Por quê? Porque um metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá? E aí você pode fazer a argamassa dessa quantidade, tá? Aqui no caso vai dar 14,66 litros, tá? Então você fazendo lá a argamassa, o material 14,66 litros, pessoal, você já consegue assentar 31,47 blocos cerâmicos, tá ok? Cálculo da quantidade de insumos da argamassa por metro quadrado de alvenaria. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que 190 quilos, que é o total para você fazer 1 metro cúbico, tá? Multiplicado pelo valor, né, de metro quadrado de gasto, ó, tá aqui, ó, que eu vou gastar. Então, eu pego o cimento que eu vou utilizar, dá 2,79 quilos que eu vou usar para fazer aquele 1 metro quadrado. Areia fina do mesmo modo, tá, pessoal? Por quê? Porque eu sempre calculo em metro cúbico, mas aí o percentual que eu acho para fazer a argamassa é só multiplicar. Ó, 0,0093 metro cúbico. Areia média do mesmo modo, tá? Professor, da onde saiu esses valores? Daqui, pessoal, ó. Isso aqui é a composição para mim fazer a argamassa. 1 metro cúbico, eu utilizo esses materiais aqui, ó, tá? Professor, mas tem 2 areias aí. Pessoal, não é comum a gente utilizar 2 areias. O exercício, ele trouxe 2 areias, né? Mas poderia ser uma areia só, principalmente a areia média, que a gente utiliza para assentar a questão aí do fazer argamassa para assentamento, tá? Então, você pode utilizar uma areia só. Só somar os dois aqui, você tem uma areia média. Beleza? Vamos lá para o próximo, tá? Temos aqui a questão do servente. Então, eu calculo, né, 10 horas por metro cúbico. Então, se for para mim fazer aí 1 metro cúbico de argamassa, pessoal, eu vou utilizar basicamente 10 horas, tá, para o servente ajudar a gastar essa massa. Eu multiplico pelo valor lá que eu encontrei, ó. Todos são multiplicados pelos mesmos valores. E qual que é a hora que eu vou gastar de servente? 0,1466 de hora para assentar 1 metro quadrado, que vai dar aquele valor lá, né, que a gente colocou, em média, 1 hora e meia, tá? Qual que é a composição de insumos por metro quadrado de alvenaria? Essa composição unitária. Tá o bloco 31,47, esse é o controle, tá, pessoal? Eu vou utilizar para 1 metro quadrado de alvenaria 31,47 tijolos, né, ou blocos cerâmicos. De cimento eu vou gastar 2,79 kg. Aí de areia eu vou gastar aqui 9,0 litros, tá? 9,3 litros. Do mesmo modo a areia média. Vou ter aqui a questão do servente, tá? Para assentamento e junto com o pedreiro, tá? Então aqui eu fiz o somatório, tá? Dos dois. Essa composição considera o consumo nominal dos insumos sem perdas, tá, pessoal? Então isso aqui é sem perdas. Lembra que a gente tem que adicionar lá de 15 a 20%, dependendo até 25%, né? Você fala, é um custo muito grande. Mas assim, você tem que prever a questão de perda, mas é de 15 a 20%. Essa é a composição unitária do que eu vou gastar para fabricar, né, uma parede de 1 metro quadrado, tá? Pessoal, dúvidas aqui? É claro que no início, eu acredito que vocês nunca tinham visto esse exemplo, mas esse exemplo é para demonstrar para vocês como que a gente faz o orçamento. Ele é um pouquinho difícil, mas depois que você pega a prática, facilidade máxima, né? Porque cada vez que a gente pratica, cada vez que a gente está executando, a gente aprende um pouco mais. E aí facilita a questão da gente fazer o orçamento, tá? Pessoal, não se preocupe, isso aqui a gente vai fazer posteriormente, tá? Vamos para o 2. Então, nós temos aqui, ó, levantamento de quantitativos. Se houver no estoque da obra 12 sacos de cimento, 3 metros cúbicos de areia, 5 metros, né, de areia média e 10 mil blocos, qual que é a área de alvenaria que pode ser feita sem compra adicional de material? Pessoal, isso aqui nada mais é do que ao contrário aqui, né? Eu quero saber agora qual que é a área, tá? Então, nós temos aqui o cálculo. Então, aqui, ó, dividir as quantidades de estoque pela quantidade de insumo unitária por metro quadrado de alvenaria. O cimento é suficiente, né? 12 sacos vezes 50, porque o saco de cimento é 50 quilos, né? Então, aqui a gente tem 2,79 quilos que a gente já calculou lá por metro quadrado. Então, dá 215 metros quadrados. A areia fina é o mesmo cálculo, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, a areia fina é suficiente para 3 metros quadrados, dividido por aquele valor que a gente encontrou, por metro por quadrado, tá? Dá 322 metros quadrados. E a areia média
do mesmo modo, tá? Vocês podem ver que sempre a gente utilizou os valores anteriores. Os blocos são suficientes para 10 mil unidades, então, cada metro quadrado eu utilizo 31, é só dividir, dá 317 metros quadrados, tá? O insumo determinante, portanto, é o cimento. Então, com os insumos em estoque, só se consegue fazer 215 metros quadrados de alvenaria, tá? Que é esse valor aqui, ó, que a gente vai utilizar, tá ok? Pessoal, estão achando complicado, difícil? O que vocês me dizem? Não sei se alguém já chegou a fazer isso. Pode se pronunciar, tá, pessoal? Não sei se alguém ficou com medo, já quer desistir. Isso aqui é uma apresentação que a gente passa, né, para o aluno saber como que se faz o orçamento. Não é que a gente vai focar nisso, mas para vocês compreenderem. Vou cobrar na prova? Vou, alguma coisinha ou outra do que a gente está passando aqui. Mas não se preocupe que a gente não vai aprofundar muito, porque não é a área da parte da contabilidade. É para você ter noção, né? Se alguém fizer lá um cálculo, você olhando, você já pode ver o erro, tá bom? Bom, então continuando, vamos para o terceiro aqui, pessoal. Aí a gente já encerra a aula, tá? Exercício 3, levantamento de quantitativo. É o mesmo modo, tá, pessoal? Então aqui, ó, o que vai mudar daquele primeiro exercício, pessoal, é a espessura, altura e largura. E as juntas vai ser a mesma, tá? E aqui a questão do diferencial do 0,85 horas de pedreiro, que a gente, lá era 0,9. Mas é a mesma coisa, tá? Ó, aqui ele adota quanto que eu vou gastar para fazer 1 metro cúbico, tá? De argamassa para assentamento, mão de obra, mesma coisa. Tá aqui, pessoal, é que eu não coloquei no primeiro exercício. Mas na legenda aqui, ó, depois eu vou alterar lá. Aquele B1 é a largura do bloco, B2 é a altura do bloco, B3 é a espessura do bloco, EH é as juntas horizontais do bloco e o EV é as juntas verticais do bloco, tá? Isso aqui nada mais é do que aquela argamassa, pessoal, que vai entre tijolos, entre blocos, tá? É aquela argamassa que o pedreiro coloca, assenta um bloco. Depois coloca a argamassa em cima, assenta todo o bloco. Essas seriam as juntas horizontais e verticais, tá? Aí nós temos aqui o cálculo, mesminho, tá? Então isso aqui vai servir para quando vocês fizerem aí o orçamento para a construção de alguma coisa na casa de vocês, do parente, né? A partir de agora vocês podem ajudar os parentes aí a fazer orçamento, tá bom? É bem detalhado assim para quer construir lá um quarto, né? Uma área de lazer, dá para vocês calcular, tá bom, pessoal? Então isso aqui é importante. É a mesma fórmula, tá? Cálculo do volume da argamassa, ó. Eu utilizo o 28,19, então por aquela medida que vocês viram, pessoal, a gente vai utilizar menos quantidade, né? Vocês viram que naquela uma a gente utilizou mais quantidade de blocos cerâmicos? Então, dependendo do tijolo, quanto ser maior, né? Quanto maior o tijolo, menor vai ser a quantidade por metro quadrado. Então, temos o volume de argamassa, tá? Ó, quantidade, vezes espessura, altura, e aí a gente tem aí 0,015 metros cúbicos por metro quadrado. Esse é o volume de argamassa que eu vou gastar por metro quadrado de assentamento, tá? E aqui nós temos o cálculo da quantidade, do mesmo modo, não diferencia, tá? Ó, da onde que saiu esse 0,15, professor? Tá aqui, ó, é o volume de argamassa. Então, se eu pegar lá um saco de cimento, né, daquele traço de 1 metro cúbico que eu vou confeccionar, quanto que eu vou gastar para fazer 1 metro quadrado? 2,7 kg, tá? 2,7 quilos de cimento. E assim a gente faz o cálculo, tá? E aqui, pessoal, é a composição, ó, tá bom? Então, isso aqui é a composição por metro quadrado, como eu falei para vocês. Através disso aqui, depois a gente pode fazer a formulação do preço. Beleza? Pessoal, tranquilo? Gostaram? Pode falar. Se não gostou, não gostei não, professor. Muito cálculo, difícil aí, né? Vamos para teoria mesmo, né? Mas é importante isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui entra a questão de custos que a gente está falando. E a gente vai passar para vocês, com certeza, para vocês terem conhecimento, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? É claro que a partir de agora a gente vou buscar passar mais exercícios, parte de curso para vocês. No final a gente vai fazer lançamentos, aquele fechamento de balanço, que é o comum que vocês já fazem, da geral. Então a gente vai fazer lançamentos de receita, despesa, fechamento da RE para fazer o fechamento do balanço de uma construtora. Então, primeiro a gente vai iniciar essa parte de controle e orçamento, tá bom? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Fiquem à vontade, pessoal. Entenderam, não entenderam? Pode falar aí, fica à vontade.
Professor, como que faz o cálculo daí, no caso do porcelanato, que ele é vendido por caixa? Ah, tá. Isso aí depois a gente... mas aí já é determinado, né? Ele fala assim, 1 metro quadrado, né? Então, dentro de uma caixa, ele pode ter 2,5 metros. Então, é só você pegar o valor lá que está por metro quadrado e multiplicar por 2,5, tá? Então, sempre na caixa não vem 1 metro só. Quando eles falam a promoção, o porcelanato, R$ 50 em promoção, né? Mas você tem que ver a quantidade que tem dentro da caixa. Às vezes tem 2,5 metros. Aí você pega aquele preço que ele está anunciando e multiplica por 2,5 metros. Aí você vai saber quantas caixas você vai ter, né? Qual que vai ser o valor por caixa. Seria isso a pergunta? Não sei se eu respondi. É mais ou menos isso. Seria isso, tá bom? Pessoal, beleza, nossa aula encerra por aqui, mas antes eu quero que vocês coloquem o nome de vocês aí no chat. E outra coisa, não sei se alguém já observou, eu lancei as notas das atividades. Essas atividades, pessoal, elas valem até 0,7 cada atividade, porque vai ser o somatório de todas. Teve aluno que ficou com 0. Por quê? Porque mandou o arquivo não sendo PDF Word, eu não consegui abrir. Então eu zerei, mas o que eu vou pedir? É claro que o aluno fez. Entre em contato comigo, verifique se sua nota está zerada. É claro, se você enviou, tá? Se você não enviou, é 0 mesmo. Quem mandou a atividade e ficou com 0, manda depois no meu WhatsApp aqui no particular, que eu vou passar um e-mail para mandar novamente a atividade para que eu corrija e não fica com 0, tá bom? Mas vocês podem ver lá que vai estar 0,7. É o somatório de todas as atividades que vai fechar um 10. Então, pode ser que lá no futuro algumas vai valer 0,8. Então, todas as atividades que vocês fizerem vai ter a presença computada e vai ter a atividade avaliativa, tá bom? Então, olhem já a nota lá, já postei as 3 notas das 3 atividades. Quem ficou com 0, entre em contato comigo, tá bom? Aí teve alguns que teve 0,5, 0,6, porque dependendo da resposta, o que eu considerei, tá bom? Pessoal, dúvidas, perguntas, nenhuma? Então, quero agradecer vocês, tá? Desejar um ótimo dia. Professor, o que é aquela nota 2,1 lá? 2,1? É. É a somatória das 3 notas já. Ah, tá. Entendi. E aí ele vai dar o total lá para você, tá? Toda vez que eu lanço uma nota, ele já faz o somatório. Então, você já tem 2,1 das atividades totais. Uhum. Aí, lá no final, ele vai, se você entregar todas as atividades, se ficar 100% correta, você vai ter um 10 no final. Ok. Tá bom? Beleza? Pessoal, então, muito obrigado, tá? Uma ótima, como eu falei para vocês, uma ótima aula aí na próxima, né? Que eu acredito que muitos vão ter agora a aula das 9 em diante. E aí, amanhã, vai ter a atividade de vocês. Vai ser 2 exercícios desses, tá? Então, vai ter 2 exercícios desses. Provavelmente vai ser o primeiro e o segundo que eu vou elaborar para vocês já ir entendendo um pouquinho sobre o conteúdo, tá bom? Então, um grande abraço aí. Fiquem com Deus. Professor, só uma pergunta. Cada atividade valia quanto? 0,7. Ah, tá. Beleza. Tá? Porque essas atividades aí nada mais é do que vai ser o somatório de todas. Se você entregou e tirou no máximo 0,7, você vai ter um 10 lá de média na primeira nota, tá bom? Então não se preocupe não. Às vezes alguém vai falar assim, professor, mas eu tirei 0,7. É o somatório de todas, que aí no final vai dar um 10. Beleza? Alguns professores estão adotando assim, dá 3 avaliações, né? E não dá nenhum ponto nessas atividades, só computa presença. Mas eu acredito que para ser um diferencial aí a gente vai considerar assim, tá bom? Então tá, pessoal, um abraço e até mais. Qualquer dúvida estamos à disposição.